Oi, amigas! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre os livros lidos em fevereiro. Que em fevereiro eu voltei a ser lendo Conhase, assim, em alma e em espírito. E eu tô um pouco animada com as leituras de fevereiro. Foram leituras bem positivas, assim. Não li só livro bom, mas o saldo em geral foi bem positivo. Eu me diverti muito. Foi um mês que me rendeu bastante leitura, então eu fiquei bem feliz. O primeiro livro finalizado em fevereiro foi Comer, Rezar e Amar. Esse livro eu já tenho até aqui um vídeo no canal falando especificamente sobre ele. Ele foi o único livro que não me agradou 100%, eu acho que eu dei 3 estrelas mais ou menos pra ele. Ele é um livro ok, ele é um livro que se enquadra no momento da minha vida em que eu estou tentando me conectar mais com Deus, eu tô nessa busca mesmo espiritual, e por isso foi uma escolha ok, por isso foi 3 estrelas. Mas o livro em si, ele não é muito... sei lá, eu não me senti muito conectada. Eu tive muita dificuldade pra me conectar com a autora, eu tive muita dificuldade em conseguir me conectar aos problemas dela, principalmente por ser uma história de recordação, né, uma biografia, enfim, que seja. Tive muita dificuldade pra ler e pra conseguir, tipo, sabe, criar aquela conexão, porque eu tava me importando zero com a história dela, tava me importando bulhufa se ela ia conseguir o que ela queria, até porque muitos dos problemas dela eram problemas bem risíveis, assim, sabe, porque ela é uma mulher que tem dinheiro, ela é uma mulher, ok, que ela estava assim, infeliz, ela estava se divorciando, só que assim, sabe, é uma mulher privilegiada, uma mulher branca, e esse livro também é lá do início dos anos 2000, então tem algumas falas bem problemáticas, assim, mas no geral, para o que eu tava passando, para o que eu tô buscando, foi um livro mediano, foi um livro ok, só que depois da metade, né, do livro, porque ele é meio que dividido, assim, em 3 partes, e quando chega na terceira parte foi quando, assim, perdeu totalmente o encanto pra mim, porque ficou muito, muito arrastado, muito chato. Ela começava a enfiar umas pessoas nas histórias, contava as histórias dessas pessoas sem nenhuma finalidade, não tinha nenhuma conexão com nada do que a gente tava lendo ou presenciando ali. Então isso me deixou um pouco tipo, cara, pra que você tá fazendo isso, sabe? Então foi um livro ok, foi um livro bem mediano. O segundo livro finalizado em fevereiro foi A Filha Primitiva. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, que foi, assim, 5 estrelas favoritado, chorei horrores. Eu só conseguia chorar lendo esse livro. Ele é um livro bem curtinho, é um livro que dá pra ler em 1 hora, mais ou menos. É um livro meio que de geração familiar, assim, onde tem uma menina que ela quer... uma mulher, né, na verdade, porque ela também já é uma mãe, só que ela não sabe quem é o pai dela e ela fica infernizando a vida da mãe porque ela quer descobrir quem é esse pai. E aí a história vai meio que se desenrolando em cima disso. E assim, é uma história muito curta, mas é bem forte, assim. Retrata muito os abusos, né, da mulher na sociedade. Tanto mulher preta também, como sem oportunidades, enfim. Então, assim, é um livro bem cruel, é um livro bem difícil. Mas é um livro muito necessário, um livro muito bom. E com certeza eu acho que vai estar aqui no ranking de livros do ano. E nós estamos ainda falando de fevereiro. O terceiro livro lido em fevereiro foi A Empregada. E eu amei demais esse livro, também já tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Esse livro, ele também foi 5 estrelas, mas não é aquele 5 estrelas tipo A Filha Primitiva, aquele livro que te traz reflexões, aquele livro que te faz pensar, que te faz sofrer. Ele não é isso, nossa, não poderia ser mais diferente do que isso. Ele é um livro mais pra entretenimento, sabe? Ele é um livro pra diversão, pra quando você não quer pensar em nada, pra quando você só quer estar ali, sabe? Tendo um momento de paz na sua cabeça. É esse o livro. Ele tem aquele quezinho de mistério, tem aquele quezinho do que tá acontecendo. Mas assim, ele entrega tudo, tá, gente? Ele não promete nada, mas ele entrega tudo. E ele é muito bom, sim. Eu sei que ele tem muitas problemáticas, né, sobre ele, sobre a trama em si. As coisas acontecem de uma forma que a gente fica tipo assim, cara, isso não é possível que isso tá acontecendo. Mas eu acho que quando você não se prende, sabe, nesses requisitos, assim, de leitura, você tem uma leitura muito divertida, e foi o meu caso, e eu sou bem chata com esse tipo de critério, assim, pra falar se eu gosto ou não de um livro. Assim, eu gosto de tudo, né, eu sou bem farofeira, mas tem algumas coisas que não me descem, e esse livro tava indo pra esse caminho, só que chega um momento que a gente tem que soltar as mãos, e a gente só tem que rir, entendeu? E quando isso acontece, é libertador, tá? É libertador. Então, assim, é uma farofada, é uma coisa, assim, leve, sabe? Ele trata, assim, de alguns temas um pouco pesados, só que de uma forma meio rasa, não é nada uau. Ele me lembra um pouco Verity, não sei explicar por quê.
apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas ele me lembra um pouco o Beret. E é isso, sabe? É um livro, assim, de suspense, é legalzinho, é bom que introduz as pessoas nesse novo universo. Não é nada... Novo universo não, né? As pessoas que são novas nesse universo. Mas, assim, não é nada demais, não é nada uau, não tem reviravoltas chocantes e mirabolantes. Mas é algo bem legal, assim. Tem umas pequenas reviravoltas, assim, que a gente fica, tipo... Ó céus! Mas no mais, gente, é muito legal. Então, eu realmente recomendo que vocês leiam, assim, se você só quer... Ai, sabe, leitura de feriado, essas coisas assim, recomendo. O outro livro também que eu li em fevereiro foi A Tempestade que Criamos, e este livro, ele acabou comigo. Ele também foi com certeza o mega favoritado do ano. Ele é como se fossem irmãos de Herdeiras do Mar, eles dessem irmãos e falassem assim, vamos fazer a Yasmin sofrer. Porque é isso que eu senti, só foi sofrimento, não teve um pingo de alegria, não teve um relato, tipo, de felicidade aqui. E eu só chorei, tipo, o livro, ele é muito pesado. O livro conta, né, sobre quando a Malásia foi dominada pelo Japão, o que aconteceu, como que esse domínio aconteceu, né, de certa forma, e vai se desenrolando a partir daí. E temos algumas famílias que a gente vai acompanhando. E assim, gente, é um caos, tá? E esse livro, ele é muito triste e a narração dele é muito bonita, por mais que seja um acontecimento muito trágico, muito pesado, a forma como ele é narrado, tipo... É muito poético, mas também é muito cruel e, tipo, assim, te rasga mesmo por dentro. E é isso que eu tenho pra dizer. Quem não leu, por favor, leia. Esse livro, ele tava no meu radar há muito tempo. Desde o lançamento dele, já tava no meu radar. Só que eu sempre pensava, não vou tá lendo. E quando eu li, gente, cara, foi certeiro, assim, o momento. Principalmente porque eu já tinha lido Herdeiros do Mar, eu já tinha, tipo assim, amado demais. Então, tem livro que funciona, gente. Se tem livro... que tem que também ter o momento certo, porque ó, se você tiver meio de bitolado da cabeça, talvez fique muito pesado pra você, porque ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Mas ele é incrível, assim, tipo, é uma história... Claro, sabe aquela história que você lê e aí você fica deitado em posição fetal pensando, nunca vou superar esse livro? É ele. Também li O Curioso Caso de Benjamin Button, que pra mim foi o curioso caso de quando o filme consegue ser melhor do que o livro, porque esse livro pra mim não funcionou. Esse foi realmente uma decepção, assim, porque eu lembro de ter assistido o filme quando eu era bem mais novinha e eu era apaixonada naquele filme, tipo, ele era completamente... Ai, sei lá, ele era muito doido, sabe, sobre todos os filmes que eu já tinha visto naquela época, naquela fase da minha vida como criança. Então, foi uma expectativa, assim, que eu tinha muito alto em cima desse livro, porque eu achava que ia ser bem semelhante ao filme, mas não. O enredo, né, a história principal é a mesma, só que acontece tudo muito rápido e é tudo muito, tipo, corrido e do nada ele já morreu e é isso, tem, sei lá, 100 páginas. Então, foi bem decepcionante, assim, pra mim foi um caso de que não funcionou, o filme realmente é melhor. E é com pesar que eu falo isso, né? Mas tem muitas pessoas também que não gostam muito da escrita desse autor, então eu não sei. Foi meu primeiro contato com ele. Eu sei que é um livro, tipo, mais antigo, né? É um clássico, assim. Só que não funcionou. E não foi nem a questão da escrita, sabe? Porque a escrita dele também eu achei bem bonita, assim. A forma como tudo foi feita, bem engraçadinho também. As falas do Benjamin, assim, que ele nasceu, né? Que ele nasceu idoso e tal. Mas não curti muito. A mensagem, né, por trás do livro é muito boa, né? Que a gente tem que desempenhar certos papéis de acordo com a nossa idade, perante a sociedade, tudo isso. Tipo, isso eu entendi, isso eu achei legal. A crítica é muito boa, mas, poxa, podia ter mais, sabe? Porque foi só isso. E foi muito pouco. Eu achei muito... Tá, eu preciso de mais, sabe? Mas eu gostei bastante, assim, do filme. Eu fico pensando muito do filme. Eu gosto muito dessa história. Eu acho que essa história é perfeita. Eu acho que ela é muito boa. Principalmente essa questão da crítica mesmo. Só que eu não consigo associar o livro ao filme, porque o filme foi 1000 vezes melhor. Isso é muito triste, né? Assim, tipo, a escrita fluiu muito rapidinho, o livro é muito curto também, então não tem nem como não fluir rápido. Mas podia ter sido mais explorado. Eu acho que se tivesse sido maior, tipo, realmente um livro e não um conto, eu acho que teria sido algo, tipo assim, fenomenal. E, por último, mas não menos importante, o último livro lido de fevereiro foi Os Maridos, que simplesmente foi uma bomba. Eu não gostei desse livro. Esse também eu acho que é um daqueles casos de livro que a gente tem que só largar a mão e se divertir, só que eu não consegui só largar a mão e me divertir, porque esse livro pra mim não fez o menor sentido, do início ao fim, tá bom? Esse livro conta a história da protagonista, que eu já nem me recordo o nome dela, de tão chata que ela simplesmente tá voltando da festa de despedida de solteira da melhor amiga dela, aí ela entra em casa e tem um homem lá, e ela fica assim...
eu vou chamar a polícia, quem é você? Aí ele, eu sou seu marido, você tá doida? E ela fica tipo assim, não, porque eu nunca casei. E aí nisso a história vai se desenrolando, porque ele entra no sótão, e aí nisso que ele entra no sótão, ele desce como outro homem. E aí nisso vai acontecendo, sempre que o homem sobe no sótão, ele volta como outro, meio que ele troca, como se fosse um portal, sei lá. E aí nisso vai desenrolando a partir daí o livro, sabe? Só que, tipo assim, eu não gostei, primeiro porque a escrita eu achei totalmente arrastada. Eu achei muito chata mesmo, eu achei que demorou bastante. Ele nem é um livro comprido, eu acho que ele tem, tipo, 300 e poucas páginas, ele é bem curto, assim. Só que ele é um curto, que ele não acontece nada além dessa troca de maridos, ela vivendo essas vidas. E, tipo, não tem uma explicação coesa, sabe? Para o que de fato tá acontecendo. Só isso, tipo, é um portal mágico que tem ali, que só funciona para os homens, basicamente. E é isso, ela fica casada com um cara que ela nunca nem chegou a conhecer, nunca chegou a se apaixonar por ele. E, tipo assim, eu gosto muito dessas histórias do tipo assim, se eu tivesse feito tal coisa, eu teria tomado esse rumo, se eu tivesse feito aquilo, eu teria tomado aquele rumo. Eu gosto de histórias assim. Só que essa não é isso, é só, tipo assim, alguma coisa aconteceu com ela em algum momento que a levaria a casar com aquele homem. E é isso, tipo, ela não conhece aquele homem de verdade, ela não tá apaixonada por ele, mas ela fica nisso. E recebendo homens a esmo, e vai ficando por isso mesmo, e ela vai se metendo em situações, tipo assim, totalmente desnecessárias. Até que ela entra, tipo... Gente, sério, ela comete umas coisas por causa de um homem que ficou na vida dela, sei lá, por 3 dias, sei lá. E ela fica completamente alucinada por ele. Ela viaja pra outro país por causa desse homem. Em um outro universo em que eles nem estariam juntos. Tipo assim... Não sei, sabe? Pra no final ela só ficar com um cara que ela conheceu ali mesmo. E é isso, aí taca fogo na casa dela. Que nem é só dela, da irmã dela também. Gente, eu não sei. Tipo, eu não sei. Eu realmente não entendi a graça desse livro. Porque, tipo, ela conhece mais de 200 homens. E, tipo, por quê que isso aconteceu? Isso não foi explicado. Isso não tem uma explicação decente, sabe? Não aconteceu. E só fica por isso mesmo. Aí ela conhece um cara que ele desce. E aí ele meio que... Tipo, ele é um viajante também. Ele não é a pessoa que recebe, mas ele é a pessoa que viaja. E aí nisso eles viram amigos, e aí nisso dá um monte de confusão. Isso tudo sem ser explicado direito, tá? Então, assim, não sei, esse eu não gostei. Eu acho que eu dei 2 estrelas, 2,5. Mas eu realmente, tipo, achei uma bomba terrível. E esse livro tinha sido o Vitor Almeida, queridaço Vitor Almeida, que tinha falado muito bem desse livro no canal dele. Então eu pensei, mas eu deveria ter pensado, porque eu nunca gosto das indicações do Vitor e isso é uma maior frustração na minha vida, porque eu acho ele um quingo. Mas foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Assim, eu tava pensando que tinham mais livros bons do que ruins, né? É porque eu tenho a memória muito fixa do que o que foi bom, foi muito bom. Então, tipo assim, eu tô vendo um copo meio cheio, sabe? Porque eu acho que ficou aqui bem na média, né? Eu acho que eu li 6 livros, 3 eu amei, 3 eu odiei. Então, né, tá aqui a médiazinha. Mas, realmente, os que eu gostei muito, sabe? Os que eu não gostei, eu também não gostei muito. Mas teve ali um quê de entretenimento em algum momento, sabe? Por menor que tenha sido. E os que eu gostei realmente foram livros que me marcaram demais, assim, a ponto de me esgoelar, de chorar. Então, eu acho que por isso o saldo de fevereiro foi tão positivo pra mim. Menos empregada, né? Que eu não chorei, eu só fiquei... tive várias reações, assim, lendo. Mas esses foram os meus livros lidos em fevereiro. Espero que março seja um mês de muitas leituras, que até agora não tá sendo. Hoje é dia 3 de março e eu ainda não li nada. Mas, muita fé, galera, muita fé. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!